paz do Senhor Jesus, amados, amém? Bem-vindo ao canal Bíblia em Casa mais uma vez. Queridos, quero falar aqui de um assunto muito interessante e importante para nós entender. Trouxeram uma mulher para Jesus e disseram para ele o seguinte: olha, pegamos essa mulher em adultério, Moisés mandou a gente apedrejar ela. Lá na lei está escrito que a gente tem que apedrejar ela. O senhor fala o quê? Qual era a intenção dos intérpretes da lei, que conheciam muito bem como é que estava escrito lá? Eles queriam, primeiro, mostrar para Jesus que eles entendiam muito mais da lei e eram mais fiéis seguidores de Moisés do que o próprio Jesus, e que Jesus era mesmo um impostor, porque diante daquele fato inusitado, eles o surpreenderiam e ele não ia saber interpretar. Iam pegar ele de surpresa, essa era a ideia. Jesus nem observa na resposta dele os erros que há ali naquele contexto. Há muitos erros no contexto, na interpretação da lei, Jesus nem observa. Por exemplo, o homem não é trazido. Lá atrás na lei dizia que havia mesmo um apedrejamento para quem fosse surpreendido adulterando, mas era para trazer o homem e a mulher. Está escrito lá. Trouxeram só a mulher. Cadê o homem? Tem muitos erros ali, mas Jesus não observa isso. O lindo é Jesus fazer a fusão do que está escrito em Deuteronômio 17. Quando fala de pessoas que surpreendiam lá no momento da lei outras pessoas em ato abominável, um ato de blasfêmia, um ato que atingia diretamente a honra e a glória de Deus. O que acontecia? Duas pessoas ou mais, não podia ser uma, trazia essa pessoa surpreendida até Moisés e dizia: nós presenciamos esse indivíduo aqui em tal ato de abominação. Como é que está escrito lá? Moisés inquiria, diz a Bíblia, investigava se era verdade o depoimento das pessoas que vieram acusar. Tendo investigado e inquirido junto com os juízes e os anciãos, foi verdade, tirava-se a pessoa para fora do arraial e ela era apedrejada. Mas o texto lá diz que quem começava o apedrejamento era as testemunhas que trouxeram a pessoa até Moisés. Elas é que começavam o apedrejamento. Para isto, Deus é tão lindo que ele queria dizer o seguinte: a consciência dessas pessoas iam estar dizendo para elas, na hora de começar o apedrejamento, o seguinte: nós somos verdadeiros, nós não estamos mentindo, porque se não for verdade o que nós estamos fazendo ou falando, nós vamos estar matando o inocente, nós vamos matar, porque eles começavam o apedrejamento. Depois os outros apedrejavam, mas o apedrejamento começava pelas testemunhas. Queria dizer que elas tinham que ser mais justas. Queria dizer que elas tinham que ser sem nenhuma acusação interior para poder fazer aquilo. E serem verdadeiras. Isso é o que diz a lei. Jesus aplica o mandamento não como ele estava escrito na lei, mas ele pega o princípio. Porque Jesus está criando nele o Novo Testamento, cumprindo a lei e passando para frente o que ele quer e o que ele não quer, ele está deixando na lei mesmo, não é assim? Por isso nós seguimos o Novo Testamento, em Jesus. Lei da graça. Então, quando eles fazem essa pergunta para ele, dizendo que era para ele aplicar a lei, e jogando Moisés contra ele, e ele contra Moisés, ele diz: não, eu concordo com Moisés, eu estou aqui trocando palavras por miúdos, mas é o princípio que Jesus faz ali. Podem ler lá, em João. Então Jesus diz assim: eu concordo com Moisés, podem começar o apedrejamento pelo que não tiver pecado. É a mesma coisa. Tipo assim, Jesus está dizendo assim, ó, foi vocês que trouxeram ela. Ninguém do povo vai jogar a pedra primeiro, e nem eu. Moisés falou, está falado. Comecem o apedrejamento pelo que não tem pecado. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer aplicando esse princípio nele? Aplicando a lei de Moisés na prática.
Era isso que queria dizer quem começava o apedrejamento. É verdade o que nós estamos fazendo. Se eles fizessem isso e apedrejassem a mulher, aí Jesus ia apurar os miúdos dos erros que haviam naquilo. E eles iam ficar como falsos, mentirosos e assassinos, porque muito provavelmente aquele caso era mentira. Então, veja como é que Jesus aplica na prática a lei e não é surpreendido por aqueles que a interpretavam e se diziam os conhecedores dessa lei. Jesus aplica o princípio: comece por aqueles que acusam. Comece o apedrejamento por aqueles que vieram trazer um pecador. Precisam, esses então está sem pecado para poder matar. Podem começar. Pelos que não têm pecado, ele está querendo dizer, é para começar daqueles que trouxeram a mulher aqui. Quem tiver sem pecado. Claro que dos ouvintes que estavam ali, ninguém ia começar esse apedrejamento, porque a causa não é deles. A causa é de fariseus, de sacerdócio, homens misturados ali, para provar Jesus, para tentar pegar ele. Podem começar. Dentre vós, os que não têm pecado, dentre vós que acusam. Eles iam entrar em um laço tão grande na lei que eles queriam acusar Jesus de não cumpri-la. A Bíblia diz que um a um vão saindo e vão embora, porque eles entenderam o quanto Jesus tinha conhecimento da lei e o quanto Jesus trabalhou juntinho com Moisés, aplicando, claro, o princípio da lei, o amor, a verdade e a justiça. Você acusa? É verdade isso? Pode começar a matar. Entendeu? Jesus é lindo. Imagina se isso é aplicado hoje. Os acusadores que trazem as pessoas, que acusam as pessoas, que se dizem melhor, se eles fossem, como Jesus disse, os primeiros a começar o apedrejamento das pessoas que eles acusam. Será que essas pessoas fariam isso? Matariam mesmo? Ou elas só querem difamar? Amém? Fica esse pensamento e a interpretação desse texto que eu acho lindo que Jesus faz. Os que não têm pecado, atire a primeira pedra. Nos faz pensar que não vale a pena ficar curiando a vida das pessoas e procurando os erros nelas. Porque no fim nós vamos descobrir que somos iguais, precisando da graça e do perdão de Jesus. Todos. Deus vos abençoe. Até a próxima.